Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor, que tenham tido um final de semana abençoado, que esteja tendo uma semana abençoada, aleluia. Hoje é terça-feira, já está o segundo dia, o terceiro dia da semana, que o primeiro dia começa no domingo. Que Deus abençoe cada uma de vocês grandemente, minhas amadas irmãs. Em nome de Jesus, você, sua família, a sua casa, sejam todas abençoadas em nome do Senhor Jesus. Amém, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dê aí um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Isaías, aleluia. Isaías, louvado seja o nome do Senhor, 25, aleluia, a partir do verso 7, que nos diz assim: a mim e a você, aleluia, destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam, coberto, e o véu com que todas as nações se escondem, aleluia. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo e de toda a terra, porque o Senhor o disse, aleluia. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem guardamos, e ele nos salvará, aleluia. E continua aqui: este é o Senhor, a quem guardamos na sua salvação. Exaltaremos, nós alegremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado, deixado dele, como se trilha a palha no muturo. Aleluia. Moabe entenderá as mãos por entre eles, como as entende, nadando para nada. Mas o Senhor abaterá a sua altivez e pensa da perícia das suas mãos. Aleluia. E baterá os altares, a fortaleza dos seus muros, e abatê-las e derribá-la por terra até ao pó. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá, uma forte cidade. Temos que Deus pôs a salvação por muros e ante muro. Aleluia. A palavra do Senhor fala aqui para mim, para você, minhas amadas irmãs, louvado seja Deus. No livro de Isaías 25 e o verso 7, né? Está falando que Deus vai destruir e vai exaltar, aleluia, aquele que é com Deus, aquele que está na presença de Deus, aquele que obedece à palavra do Senhor. Moabe não foi obediente. Aleluia. A palavra de Deus diz que Moabe não foi obediente a Deus. Aleluia. E Deus vai destruir, tirar a máscara daquele que se esconde. Louvado seja Deus. Como diz aqui: destruirá este monte e a máscara do rosto, com que todos os povos andam encoberto, e o véu, com que todas as nações se escondem. Muitas vezes achamos que podemos fazer o que quisermos, podemos falar o que queremos, e por isso vai ficar. Porque tudo que eu e você falamos, tudo que eu e você fazemos, minhas amadas irmãs, aleluia, o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador Jesus Cristo está nos vendo, está nos ouvindo e sabe de todas as coisas. Nada fica fora diante dos olhos de Deus. Nada fica diante dos olhos de Deus sem ele ver, que tudo ele vê e tudo ele sabe. Moabe, aleluia, diz a palavra que ele foi desobediente. Que a palavra diz que Deus vai destruir Moabe como destrói uma palha seca. Por que Deus faz isso? Porque a desobediência distancia o ser humano de Deus. A desobediência distancia o ser humano do Senhor Jesus Cristo.
aleluia. E quando um ser humano, aleluia, se encontra distante de Deus, aleluia, o ser humano se encontra como uma palha seca. Aquela palha ali está seca, aquela palha ali está vazia. Por quê? Porque ele está distante da presença do Todo-Poderoso. E eu e você temos que lutar todos os dias, minhas amadas irmãs, para estar adiante da presença de Deus. Na nossa vida pode faltar qualquer coisa, mas nunca pode faltar a presença. A presença do Espírito Santo. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque na minha e na tua vida, tudo que resolve, aleluia, tudo que faz é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada acontece, nem na minha vida, nem na tua família, nem na minha. Porque quem faz o mover da nossa vida, quem muda a nossa vida, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o pecado afasta o ser humano de Deus, da presença de Deus. E eu e você temos que viver, minhas amadas irmãs, aleluia, todos os dias, para estar diante da presença de Deus todos os dias. Aonde eu e você estiver, temos que estar na presença. É dentro de casa, é no trabalho, é dentro do ônibus, aonde tiver, nosso pensamento tem que estar, aleluia, conectado com Jesus, com o céu. Conectado com o céu, com a palavra. Louvado seja Deus. E diz assim: destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam coberto, e o véu com que todas as nações se escondem. Aleluia. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Louvado seja Deus. Então Deus tira o opróbrio, Deus tira aquilo que não está agradando a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que não agrada a Deus, aleluia, Ele tira do nosso rosto. Aquilo que muitas vezes o ser humano começa a fazer, achar que ninguém está vendo, mas o Todo-Poderoso está vendo. Muitas vezes as pessoas estão no lugar, aleluia, estou aqui nesse lugar aqui, daqui não tem ninguém conhecido. A maioria das pessoas faz isso, aqui não tem ninguém conhecido. Mas tem os olhos do Todo-Poderoso. Os olhos de Deus percorrem por toda a terra. Onde você nem imagina, que acha que ali não tem ninguém, mas tem os olhos do que pode ver tudo. É Jesus Cristo. Nada que eu e você possa fazer, que não pode essa terra, minhas amadas irmãs, está fora dos olhos de Deus. O nosso pensamento, que coisa linda, o nosso pensamento aqui é oculto, mas diante de Deus está aí oculto para o ser humano, porque o ser humano não sabe o que eu penso, mas o meu Jesus sabe o que eu penso, sabe o que passa na minha mente. Então não adianta um ser humano querer viver uma vida enganosa. Não adianta o ser humano querer viver uma vida enganosa, porque ele está se enganando, ele próprio se enganando. Por quê? Porque está vivendo uma vida enganosa, está se enganando. O véu está com os olhos cobertos para o ser humano, mas para Deus está tudo descoberto, porque tudo Deus sabe. Jesus destrói, ele acaba com aquele que está, aleluia, que achando que pode fazer o que quer e ficar impune, não fica. Porque Deus, ele é Deus. Deus, ele é o poder, Deus, ele é a honra, Deus, ele é a glória, que pode, o Pai deu todo o poder na mão do Filho. E continua aqui falando para mim e para você: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todo o rosto, e tirará o opróbrio do seu povo, de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este nosso Deus, a quem guardamos, e ele nos salvará. A salvação, minhas amadas irmãs, é uma coisa muito linda. E aí você temos que estar todos os dias ali, lutando contra mim, contra você, contra nós mesmos. Para quê? Para no dia da vinda do Senhor, eu e você estaremos preparadas. O nosso coração está limpo, a nossa mente está limpa para estar diante do nosso Deus. Diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é Ele que faz. Ele veio para o mundo, aleluia, passou ali até 33 anos de idade aqui na terra,
Mas ele deixou, quando ele subiu para o céu, para o Pai dele, que é Deus, ele deixou a palavra dele. Ele deixou a palavra dele para mim, para você, para a gente aprender, conhecer Deus pela palavra. É a palavra que nos ensina. É a palavra que nos abre nosso entendimento, que é o Espírito Santo. Aleluia. E este é o Senhor, a quem guardamos na sua salvação. Exaltaremos, nos alegremos, aleluia, porque a mão do Senhor descansará neste monte. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, minhas amadas irmãs. Que coisa linda é a palavra de Deus. Agora cabe a mim e a você, aleluia, querer esta palavra na nossa vida. Querer esta palavra dentro do nosso coração. Porque ela é que faz a diferença dentro da nossa casa. Ela que faz a diferença na minha e na tua vida. Aleluia. Para que Deus venha fazer o mover dele, o querer dele. Aleluia. Dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da tua parentela. Porque sem a palavra nada acontece. Se eu não tenho a palavra, eu não tenho Deus. E se eu tenho a palavra na minha vida, eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo. E quando eu tenho o Espírito Santo sobre a minha vida, eu tenho o Espírito Santo dentro da minha casa, eu tenho o Espírito Santo onde eu estiver, ele está comigo. Porque eu estou procurando ali todos os dias, minhas amadas irmãs, a ser uma pessoa obediente a Deus. Por mais que eu seja falha, que todos nós somos pecadores, mas temos que procurar viver uma vida corretamente com a palavra de Deus. Muitas vezes é difícil, não é fácil não. Não vou dizer a você que é fácil, porque não é, e Deus sabe que não é. Principalmente nos dias de hoje, aleluia, mas para que dentro da sua casa, você venha ser testemunha na sua família, aleluia, você venha ser testemunha dentro dos seus filhos, os jovens, se você tem filho jovem, ame seu filho, fale de Deus para ele, porque você tem que ser a testemunha, você tem que fazer a diferença dentro da sua casa, porque é Deus que espera isso de mim e de você. Porque a palavra, minhas amadas irmãs, ela é viva. A palavra nos educa. A palavra nos ensina a viver junto com o Espírito Santo. Porque é assim que Deus é. E assim nós temos que lutar para ser todos os dias. Isso quer dizer que você não pode se aborrecer, que você não pode se chatear. Pode, que somos seres humanos aqui na terra. Mas a raiva não pode entrar dentro do meu coração nem do teu coração. Temos que falar, temos que reclamar, sim. Mas a raiva não pode entrar dentro do meu coração nem dentro do teu. Muitas vezes o maligno fica ali querendo perturbar, mas temos que repreender em nome de Jesus. E deixar o Espírito Santo de Deus mover o nosso coração. Tirar o que não presta, tirar a sujeira e entrar a paz, entrar a tranquilidade, entrar a santa palavra de Deus. Porque é assim que Deus espera de mim e de você, minhas amadas irmãs. Que a santa palavra de Deus, aleluia, venha morar, fazer morada dentro do nosso coração. Para que a minha e a tua vida venha ser diferente, fazer a diferença dentro da tua casa. Para que as pessoas vejam que você é uma pessoa diferente. Por quê? Porque você é de Deus. Você procura ser obediente a Jesus. Você procura ser obediente à palavra. E quando aí você tem esse entendimento na nossa vida, a nossa vida muda, a nossa família muda, tudo se faz novo. Porque é assim que Deus faz através de a família é salva, a família é liberta. Para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que você venha ter uma semana abençoada e que esta palavra fique no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se está doente, se sinta curada em nome de Jesus.